Doce é um sabor que agrada quase todo mundo de todas as idades. O doce está presente nos momentos mais importantes da vida. Não há casamento ou aniversário sem ao menos um bolinho. Uma refeição especial sempre inclui uma sobremesa e muitas vezes as mais simples também. A própria palavra doce é sinônimo de agradável, saboroso, afetuoso. Mas, cada vez mais, a ciência comprova os perigos do açúcar, o doce veneno que consumimos cada vez mais. Nós recebemos agora Marcelo Hermes, professor de Bioquímica da UNB, para conversar sobre alimentação e açúcar. Olá, Marcelo, Olá. Seja bem-vindo aqui ao Cidadania. Obrigado. E acho que a gente pode começar então falando quais são os tipos de açúcar. Olha, é uma boa pergunta. Tem vários tipos de açúcar. Tem o açúcar branco refinado, o açúcar mascavo, que são os mais conhecidos, né? Agora, nome açúcar é uma coisa difícil de ser definida. Por exemplo, o açúcar do leite é açúcar? É lactose? É um tipo de açúcar. O açúcar que tem na cerveja, maltose, é açúcar? É um tipo de açúcar. Mas a gente está preocupado mesmo com aquele açúcar adicionado nos alimentos. E ele tem vários nomes, né? Açúcar orgânico, açúcar mascavo, dextrina. E isso engana muito as pessoas. Maltodextrina. Tem um monte, né? Se você for no supermercado olhar, por exemplo, esses sucrilos, eu estava outro dia dando uma checada, eu anotei mais de 15 nomes sinônimos para açúcar. Aí a pessoa olha, tem açúcar orgânico, isso deve ser muito bom, vou comprar. Aí dá para os amigos, olha, estou comendo esse produto, tem açúcar orgânico, deve ser muito bom. E não é. E às vezes até, assim, no mesmo produto tem vários tipos de açúcar diferentes, né? Assim, sei lá, glucose do milho, tudo isso é açúcar. Tudo é açúcar. Tudo é açúcar. E é reconhecido pelo organismo, vai ter o mesmo efeito, mesmo se for um açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar... O principal açúcar que a gente consome no dia a dia, aqui no Brasil, é a sacarose, né? Que é uma molécula, né, que tem frutose e glicose. São duas pequenas moléculas, formam a molécula da sacarose. Quando a gente come, é absorvida a glicose, que é um açúcar fundamental para o nosso organismo, e a frutose, que não é tão importante assim para o nosso organismo, que esse que é o grande perigo assim, do açúcar, é o componente frutose. E é justamente o principal componente do açúcar das frutas. E as pessoas acham que por ser açúcar das frutas seria uma coisa boa, né? Eu vejo muitas pessoas falar, mas o que é da natureza é bom. Eu sempre gosto de dar uma resposta, bom, então veneno de escorpião também é muito bom para a sua saúde, né? Ele é da natureza, né? Mas quando ele está in natura, assim, dentro da fruta, também ele pode ser... É possível uma pessoa ter, assim, consumir um excesso de açúcar só comendo banana, maçã, abacaxi? Então vamos diferenciar. Existe o açúcar, né, puro, né? Então tem vários tipos. Então, por exemplo, você toma um suco de laranja, então lá vai ter glicose, vai ter frutose e vai ter sacarose. Tem os 3 tipos, né? Vai ter bastante sacarose. Então a pessoa toma, eu estou tomando um açúcar da fruta, então ele é bom. Tanto que uma das coisas recomendadas pela maioria dos nutricionistas você tem que tomar 2 copos de suco de laranja por dia, né? Mas o que é ali? Ali você vai estar tomando bastante açúcar, porque açúcar, os componentes do açúcar, independente de eles ter uma origem orgânica, uma cana-de-açúcar que não tem agrotóxicos, não importa, é açúcar. No final das contas, o organismo lê aquilo como açúcar, né? Mas então não faz diferença se a pessoa... Tem uma diferença se é frutose ou glicose, porque a gente... Deixa eu tentar explicar. A gente está aqui, mas temos uma história, né? Nossa história tem 90 mil anos, 100 mil anos. Então, nossa programação, nosso DNA, nosso código tem 90 mil anos. E é de uma época que a gente não tinha acesso, né? A gente não foi programado para ter essa quantidade de acesso à frutose que a gente tem, que é o componente, um dos componentes da sacarose, e está presente também em muitas frutas, na forma de frutose. Então, a gente tinha um consumo bastante limitado desse componente. Então, só para você ter uma ideia, até trouxe uns números, né, baseado no consumo de açúcar nos Estados Unidos.
Então, em 1750, o consumo de açúcar médio do cidadão americano era de 5 quilos por ano, tá? Isso foi subindo, e no final no ano 2000, chegou a 70 quilos por ano. Então, se você fizer uma conta, dá 200 gramas de açúcar por dia. Então, se a gente, que ainda é um número difícil de entender, mas se você pensar em sachê, aquele sachêzinho, né, de lanchonete, dá 40 sachês por dia. Né? Isso foi o auge do consumo de açúcar nos Estados Unidos. Eu falo Estados Unidos porque é onde eles fazem o monitoramento. Né? Deu uma quedinha, hoje talvez esteja em 35, mas mesmo assim é um consumo absurdo. Então, na época da Revolução Americana, era 1 sachê por dia, a média de consumo do americano. Hoje, em torno de 35 sachês. Então, a gente está exposto a uma quantidade de açúcar que o nosso organismo não está preparado para isso. Esse que é o grande problema. Né? Quando a gente olha do ponto de vista da evolução, mas todo mundo come açúcar? Bom, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, todo mundo fumava. Então, fumar é bom? Vamos voltar 100 anos. Todo mundo consumia cocaína. Era um produto normal. Você comprava na farmácia, você comprava ali na praça. Normal, era uma coisa que era estimulante. Todo mundo usava. Aí tinha os médicos chatos. Não, essa cocaína faz mal. Mas como assim, doutor, cocaína faz mal? Todo mundo usa. Né? Meu pai usa, meu avô usa. Então, essa percepção de que todo mundo usa porque a gente tem uma vida, a nossa vida é curta. A gente não, em relação a nossa espécie, a espécie humana, né? Então, a gente não sabe que o consumo de açúcar chegou nesses níveis tem 200 anos, né? E as pessoas, para darem conta de que estão consumindo uma quantidade absurda, é quando os males começam a acontecer, né? Essa comparação com a cocaína é até interessante. Tem um livro de 1975, Sugar Blues, que o autor ele comparava exatamente, ele falou, né, a cocaína você vai refinando, pega a folha da coca, refina, faz a pasta até chegar a cocaína, né? O ópio, a mesma coisa, pega a papoula, que é uma planta, vai refinando até chegar. Então, e o açúcar, você pega a cana de açúcar, aí refina, tira o melado, refina, faz açúcar mascavo, vai refinando açúcar cristal até chegar. Então, segundo a teoria dele, é que assim, o grande problema é justamente você isolar aquela, assim, você refinar tanto que você, né, isola que vira mesmo uma droga, igual a cocaína. Assim, ele teria a teoria que, assim, por exemplo, na cana-de-açúcar tem cálcio. Então, um dos problemas também associados ao açúcar é o dente, né, que estraga os dentes, descalcifica. Então, assim, consumindo ainda como estaria ali na natureza, não teria tanto problema. O que o senhor acha disso? Então, se a gente, todo veneno é a dose, né? Então, se você chupar uma cana, comer uma maçã, que ele não vai ter o açúcar, a sacarose, né? Mas se chupar uma laranja, o problema é que a quantidade do consumo hoje é muito grande. Né? E não importa, ele estava certo em um ponto, realmente açúcar é quase uma droga, mas não é porque ele é refinado, porque a molécula do açúcar, independente dela estar refinada ou não, em excesso, ela faz muito mal. Então, é uma lista de doenças. A gente só conhece, né, o leigo só sabe da cárie, mas cárie não é nada, cárie é uma delas, né, de uma lista muito grande. Se eu pudesse dizer hoje qual é o maior mal da humanidade em termos de saúde, diria de longe, açúcar. Pior que tabaco, pior que cocaína, pior que qualquer coisa, do ponto de vista epidemiológico. Não para um indivíduo, né? Mas para uma sociedade ocidental, o maior mal hoje é o açúcar. Tem uma coisa interessante, por exemplo, você vai no Japão, até alguns anos atrás, era um país praticamente livre do Japão, mas a cultura do açúcar chegou lá. Né? Já lá está cheio de doces coloridos, por exemplo, o Kit Kat. Tem 20 versões do Kit Kat japonês, cada um numa cor, né? Uma versão japonesa. Então, a juventude japonesa hoje já está começando a ter os problemas do açúcar, que as pessoas mais velhas não têm, porque elas não consumiam. Então, é um troço cultural. E essa coisa de achar que ele é inofensivo, que ele é doce, que ele ajuda, que ele traz felicidade. A cocaína também trazia felicidade há 100 anos atrás, como o tabaco, né? Agora, mas a gente aprende, né, que, assim, que a glicose é a energia do organismo. Ela é. A gente não consegue viver sem glicose, mas não necessariamente você precisa ingerir glicose. Vou dar um exemplo
assim, que acho que as pessoas conseguem visualizar. Os esquimós, né? Então, não os de hoje, mas os de, vamos supor, 50 anos atrás, para você ir muito longe. Qual é a principal alimentação deles? Era foca, peixe, né? Uma baleia, eles caçavam baleia, ainda caçam. Quer dizer, é gordura e proteína, praticamente não consome carboidrato nenhum. Então, essa cultura de que a glicose é a energia que dá força, né? Tome Nescau. Isso é uma propaganda. Né? Que o próprio corpo pode produzir essa glicose. O próprio corpo produz. Não há mal nenhum. E os esquimós tradicionais, eles não sofriam de nenhuma doença. Muito pelo contrário, tinham uma vida longa, né? Eles morriam porque eram comidos pelo urso, mas não porque tinham um problema de saúde associado à alimentação. Infelizmente, hoje, a comunidade esquimó nos Estados Unidos tem uma das piores saúdes que você pode imaginar, graças a terem entrado, né, na nossa cultura. Os piores índices de diabetes, de obesidade. Eu falo isso que eu trabalhei um tempo na Universidade do Alasca, tive contato com a comunidade esquimó, né, e eles têm graves problemas de saúde. Mas comem a comida contemporânea, processada, industrializada. Igualzinho nós, Só que a genética deles é um pouquinho menos protegida para carboidrato do que a gente, porque assim, ao longo das décadas, das centenas de anos, a gente tem o que a gente chama de alterações epigenéticas. É difícil de explicar para o leigo. São modificações, né, que, vamos supor, nós que temos origem europeia, origem do Oriente Médio, minha família do Oriente Médio, então você já tem uma cultura da agricultura. Eles não têm. Então, para eles, o carboidrato, né, para os esquimós, é muito ruim. Tem um efeito muito pior. Então, o índice de diabetes neles algumas comunidades chega a 90%. Então, falando no carboidrato, e os outros carboidratos? O açúcar é um carboidrato simples, puro, né? Mas os outros também têm o mesmo efeito nocivo? Então, isso é um grande debate na literatura, né? E eu não acompanho os chamados carboidratos complexos, porque o grande problema, assim, eu resolvi focar na questão do açúcar, né? Que esse é algo que você consegue identificar e teoricamente, isolar ele do seu convívio, né? Esse que é o que eu foco mesmo, né? Agora, existe uma controvérsia e ainda não dá para dizer, carboidratos complexos, você tem, por exemplo, cereais, se os cereais são bons ou não são. Falo cereais sem açúcar, né? Então, existe um debate muito grande. Agora, com certeza, o açúcar, seja ele mascavo, orgânico, puro, todos eles fazem mal, especialmente nessa quantidade. Aí você imagina 35 sachês por dia. O problema é que as pessoas não sabem de onde vem o açúcar. A pessoa, eu tirei o açúcar do café. Então, não. Você vai no supermercado, pega ao acaso, fecha os olhos e começa a pegar ao acaso produtos e vai jogando no carrinho. Eu diria que pelo menos 50% dos produtos que você botar no carrinho tem uma quantidade razoável de açúcar. Né? Esse é um dos grandes perigos, né? Que assim, as comidas industrializadas, processadas, praticamente todas contêm açúcar. Acho que até para realçar o sabor, né? Coisas que a gente não imagina, né? Assim, coisas até salgadas muitas vezes têm açúcar, sim, né? Molho de tomate. Biscoito salgado. Quem imaginaria que biscoito salgado, aquele biscoito creme cracker, tem açúcar? Tem açúcar na composição, né? Para dar textura. Tem uma série de coisas da indústria do alimento, né? Então, a gente está exposto. Então, hoje existe uma corrente de você ir atrás da alimentação saudável, alimentação natural. Isso se contrapõe a um grupo de pessoas que dizem assim, não, mas eu sou um ser humano moderno, eu quero usar o iPad, eu estou na tecnologia da internet, eu vou querer comida moderna. Agora, existe uma diferença entre a tecnologia que você usa, que é fora do seu corpo, e daquela tecnologia que entra dentro de você, né? E a comida industrializada não precisa ser necessariamente ruim. Então, por exemplo, processo de ultracongelamento. Você pega um prato pronto e faz um ultracongelamento. Isso é um processo maravilhoso. Você preserva ali, pode não ter o mesmo sabor, mas você preserva e não precisa de nenhum aditivo. Isso é uma coisa da industrialização boa. Agora, essa industrialização dessas comidas de caixinha, cheia de açúcar, né, elas, ao longo prazo, né, elas podem
levar a consequências muito ruins, né? Eu diria que meu pai, por exemplo, faleceu por causa de açúcar. Ele se dizia homem-formiga. Eu sempre lembro dele pegar uma mão, né, tira lá os caroços, né, e fazer uma montanha assim, de açúcar, né? Né? Como é puro? Açúcar puro? Puro. Eu tenho um amigo aqui do Senado, até pouco tempo atrás, ele tomava por dia 3 latas de leite moça, assim, glu, 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 isso é muito bom, eu fico muito... me sinto assim, sabe, energético, energizado, né? É um vício, né? Você tira o açúcar de uma pessoa, você tem as mesmas reações psicológicas, você coloca a pessoa numa ressonância funcional, as alterações neuronais, igualzinho de você tirar a cocaína de uma pessoa. Praticamente igual. Né? Uma reação de vício, né? Você withdrawal syndrome, né? A síndrome da retirada. Você tem os mesmos problemas. Então, é uma droga. Agora, o problema é que é uma droga que não só vicia, por exemplo, você é viciado em jogo de computador. Ele é vício, você tira você do seu trabalho, tira a sua atenção, mas ele não te faz mal fisicamente, entendeu? Agora, o açúcar não, ele é o principal responsável, diria eu, né, pelos infartos que matam as pessoas, né? Então, e quais são as principais doenças que o açúcar e o excesso, né, podem causar? Então, além de diabetes... Então, a diabetes, né, a obesidade, né, ganho de peso, né, que são as mais conhecidas. Mesmo assim, a obesidade, a diabetes, que não é tão divulgada, que as pessoas sempre associam açúcar a engordar. Vou cortar o doce porque eu estou engordando, né? Eu até falo assim, engordar às vezes é bom, é melhor você engordar porque você sabe que tem algo errado, aí você vai tentar reverter. Quando você não engorda, aí que é o perigo, porque você não está vendo que tem algo errado. Eu posso comer açúcar, vamos supor uma pessoa, eu posso comer açúcar à vontade e eu não engordo, eu sou imune. Não é, pior para você, porque ele está causando danos em você e você não vê. O maior problema do açúcar não se sabe exatamente o mecanismo, porque é uma coisa muito recente. E mesmo assim há muita controvérsia, porque as pessoas não conseguem provar por A mais B que o açúcar causa problema, porque é muito difícil você fazer pesquisa no ser humano, porque o comportamento do ser humano é muito variável. Então, como é que você vai controlar? Fulano comeu tanto de açúcar... E, então, ele está associado à doença, mas pode ser que ele fuma, pode ser que ele faz exercício, pode ser que ele tenha estresse, né? Então, é uma série de fatores. Mas, se você puder eliminar um deles, você vai ter uma vida melhor. Então, um dos principais males do açúcar é o entupimento das artérias. Não é diretamente, não é o açúcar vai entupir a artéria, né? O açúcar vai causar, né, deixa eu tentar falar para o leigo, ele vai desencadear uma série de processos que vão dar origem, né, à arteriosclerose, que é o que vai gerar, né, o entupimento das artérias. Porque quando você... Todo mundo sabe que se você comer muito açúcar, você engorda. Então, o açúcar leva à formação de gordura. Então, o açúcar também leva à formação de gordura nas artérias, interna, que é justamente o que nos entope. Não é comer gordura que vai nos entupir. Esse pensamento linear, simples, não funciona na biologia. A biologia não é lógica, né? Agora, isso é uma teoria, né? uma linha que agora está sendo retomada, porque por muito tempo foi associado, né, assim, a esse entupimento das artérias justamente a gordura e o consumo da gordura e não do açúcar, né? Como é que isso aconteceu? Então, nos anos 50 foi assim, onde tudo mudou. O presidente Eisenhower teve um infarte, quase morreu. A nação queria saber o que causou o infarte de Eisenhower. A gente sabe hoje que era cigarro, que ele fumava muito. Só que cigarro, naquela época, era considerado, tipo, normal, né? Isso é uma coisa... Tem aquele filme do Discurso do Rei, né? Que ensinaram o rei a fumar. E depois ele morreu de câncer, né? O rei, era o pai da Rainha Elizabeth. Contra a gagueira, né? Fumar. Então, enfim. Então, resolveram, né, vamos pesquisar o que quase matou o presidente. E aí, esse pesquisador americano, que tinha a teoria da gordura, de que comer gordura causa entupimento das artérias, chamado Ansel Keys, a teoria dele prevaleceu porque ela parecia mais óbvia. E ele ele era editor de revista, né? E ele, eu não sei como é que eram as conexões, como que ele chegou a isso, mas ele passou a ter
amizade no Senado americano. E o Senado americano tem uma reunião, que até tem essa reunião colocada no YouTube, até interessante, um dos senadores fala, olha, aqui nós não somos cientistas, somos senadores. Hoje, nessa reunião, vamos tomar uma decisão o que o povo americano deve ou não deve comer. Nós não temos tempo, né? Vocês cientistas têm tempo, nós não temos. E aí, nessa reunião, decidiram que tinha que diminuir o consumo de gordura em 10%. Quer dizer, não é assim que funciona a ciência, porque eles acreditaram na teoria de Ansel Keys. Mas do outro lado do oceano tinha um pesquisador chamado Yudkin, um gênio, que ele já estava mostrando, já A mais B, que o consumo de açúcar era o grande causador de infarte, de derrame, né? Só que ele só ficou conhecido no meio acadêmico, ele não ultrapassou as fronteiras do meio acadêmico como Ansel Keys, né? E agora, o grande mal desse Ansel Keys é que ele fraudou os resultados dele. Tem um estudo famoso, estudo dos 7 países, em que ele mostra a relação entre consumo de gordura. Então, vamos supor, Itália ou Japão consome pouca gordura, tem pouco infarto. Estados Unidos consome muita gordura, tem muito infarto. Então, ele fez uma curva. Quanto mais consumo de gordura, maior infarto. Aí isso ficou famoso, é a teoria dos 7 países. Só que isso é uma fraude. Era uma pesquisa com mais de 20 países, então ele tirou os países que não fazia a curva ficar bonitinha. Então, ele fraudou e isso é a base de toda a teoria da gordura. E a partir disso começou a se cortar a gordura da comida. Então, se você vai tirar a gordura, tem que botar alguma coisa. Porque só existe 3 macronutrientes, né? Carboidrato, gordura e proteína. Se você vai tirar a gordura, vai botar o quê? Proteína é caro. Então, põe açúcar, né? E aí você juntou a fome com a vontade de comer, porque os Estados Unidos é um grande produtor de milho. Para que servia milho naquela época? Alimentar o gado, alimentar porco, né? Mas aí você começou a usar o milho para produzir açúcar, porque foi o grande... Também naquela época, os japoneses inventaram um método de transformar a glicose do milho em frutose, que é o que dá o sabor doce, porque a glicose tem um sabor enjoativo. Então, se você transforma industrialmente a glicose em frutose, que é o açúcar da fruta, ela passa a ter o mesmo gosto do açúcar de cana. E é um troço barato. Tanto que, nessa época, os Estados Unidos diminuíram mais da metade o consumo do açúcar refinado para usar o açúcar de milho transformado em frutose, né? E aí, o que acontece? Os Estados Unidos, grande produtor de milho, passou a destinar uma parte de milho para a produção de açúcar, para adoçar Coca-Cola, adoçar tudo, né? Para produzir açúcar para todo mundo. Eu gosto de brincar, assim, né, de universos paralelos. Vamos imaginar que os Estados Unidos, nos anos 50, não fosse o grande produtor de milho do mundo, mas fosse o grande produtor de carne. Vamos supor que os Estados Unidos fosse a Argentina, né? Então, o Ansel Keys, a teoria dele ia ficar ali, ia morrer ali, porque não ia ter efeito prático, porque não ia ter essa grande demanda, né? Gente, olha, temos que consumir mais carboidrato. E nós somos o país que mais produz carboidrato no mundo, porque nós somos o maior produtor de milho, né? Então, se você vê tem um filme chamado Interestelar, que é bem interessante, que o mundo vai acabando, né? As culturas vão morrendo, só sobra milho. Milho é a última comida dos americanos, né? Que é a cultura, é a coisa da cultura americana. Então, eu gosto de brincar, se os Estados Unidos produzissem gado, carne, o mundo não teria tido esse destino que a gente tem hoje. Não é uma teoria de conspiração, como alguns gostam de dizer, apenas um encaixe, as coisas vão encaixando, né? Infelizmente, o Ansel Keys, e o curioso é que ele viveu até mais de 90 anos, comendo pouca gordura. Comendo pouca gordura e muito açúcar. E muito açúcar, Então, se ele viveu muito, então ele está certo, né? Pois é, a gente vê que o assunto é complexo, mas infelizmente nosso tempo acabou. Tempo é curto, Muito obrigada. Tá, de nada. Eu conversei com o Marcelo Hermes, professor de Bioquímica da UNB, sobre açúcar. Se você quiser fazer uma sugestão, você pode ligar gratuitamente para 0800 61 2211 ou mandar uma mensagem de WhatsApp para o número 999-661616 e dizer que é para o Cidadania da TV Senado. Se você quiser rever esse aqui ou outros programas da nossa grade, acesse nosso site na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e até a próxima.